Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, esse daqui é o Surtos dela e o meu nome é Rafaela. Então, só imagina assim, do nada você encontra na rua um vampiro. Você não sabe, mas você encontra ele, você acha ele meio interessante. Aí você começa a ter um relacionamento com ele. Como é que a gente poderia, categorizar isso? Em que questão de livro a gente iria colocar esse gênero? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse seria um monster romance. Que, dando o exemplo prático, monster romance seria um romance com monstros. Que a gente tem um exemplo que todo mundo ama, que é Crepúsculo. Que envolve tanto romances de humanos com vampiros, como humanos com lobisomem. Então, hoje eu vou trazer para vocês 4 livros que eu li e que eu dei uma nota meio assim, mas que eu achei muito interessante. Por que este vídeo? Alguns dias atrás, o Twitter inteiro surtou por causa de um livro onde tinha um alien que era uma aranha e tal, não sei o que, e todo mundo surtou no Twitter por causa da fanart, que eu também não vou colocar aqui porque, né, vai que. Então, hoje eu decidi trazer para vocês livros que eu gostei. Tem algumas opiniões meio assim, mas eu gostei do livro. O primeiro, no caso, os dois primeiros, eles fazem parte de uma série, de uma saga, que é a série Personeses. É o nome da espécie deles, eu não sei falar. Mas esses dois livros, eles são da G. Benevides, que eu já mostrei por aqui. Eu acho que eu mostrei um deles em algum Lidos do mês, alguma coisa assim. Mas o primeiro livro, ele é A Cor do Sombrio. Que ele vai retratar, né, esse monstro, que ele é como se fosse um elfo, mas ele também é meio um demônio, porque ele tem a orelha pontuda, mas ele tem rabo. É assim, não sei muito explicar, só lendo pra você entender o que é esse cara. Mas basicamente, ele tá lá vivendo a vida dele, porém, os pais dele faleceram quando ele era mais novo e ele compete com outras pessoas da família para ter o direito à empresa da família, porque eles gerenciam um negócio em terras humanas, vamos dizer assim. Eles estão envolvidos ali e tal. Então, o Klaus, nosso mocinho barra monstro, ele tá ali envolvido nessa guerra familiar para ele conseguir ter a posição de diretor da empresa, que de fato seria dele, caso o pai dele estivesse vivo ainda. Porém, tá ali naquela confusão e o primo dele, que quer também, ter esse espaço na empresa, tá passando por um período que a gente poderia, colocar como o cio deles. É um período em que ele quer. Não sei traduzir isso. Mas é isso, vamos dizer o cio deles. Em que esse cara ele vai estar, com os hormônios à flor da pele, ele vai estar mais agitado, mais violento e tal, não sei o quê. E o cheiro de humanas faz com que ele fique mais agitado. Então, a ideia do Klaus era contratar uma menina pra ir com ele um jantar de família pra fazer com que esse primo dele perdesse o controle e passasse vergonha na frente da família, pra assim ele ter a chance de conseguir ter ali o bagulho dele, ter a empresa, o direito ao cargo. Nisso, o que é que acontece? Ele vai, contrata a Karina. Porém, a Karina, ela não é uma garota de programa, não faz parte disso. A questão é que o trabalho dela é de jornalismo, sendo que ela não recebe muito dinheiro com esse trabalho. E isso tava causando muitas coisas, principalmente porque ela tem que pagar, como é que eu posso dizer, as despesas da doença da mãe dela. Então ela já tava meio assim sobre conseguir essa grana, como é que ela ia fazer, se ela ia conseguir outro emprego, até que ela encontra um site que é como se fosse de garotas para encontros, garotas de luxo, vamos dizer assim. Que aí iria contratar ela para ir para um jantar, alguma coisa assim, para fazer dates, vamos dizer assim, para não usar palavras específicas. Então, ela vai e ela é uma acompanhante de luxo e tal, não sei o quê. E ela é contratada pelo Klaus
pra ir pra esse restaurante, pra ir pra esse jantar de família. Porém, o Klaus, ele mesmo começa a ficar meio incomodado com o cheiro da Karina. Então, ele começa a ficar, tipo, querendo a atenção dela, mas pra provocar a família, achando que ela é a parceira dele, porém também pra chamar a atenção desse primo, pra essa humana. Então, tipo, mas acaba que desse jantar não rola nada porque o primo dele não aparece. O primo dele simplesmente some do mapa. E ela toma um vinho, que é um vinho da raça dele, que, tipo, esse vinho, neles não acontece nada. Eles ficam super de boas, mas quando humanos tomam esse vinho, eles ficam meio agitados, meio assim, né? Dá um quenturão. Então ela acaba tomando esse vinho, sem querer, assim, ela toma. E ele é obrigado a ajudar ela. A partir desse momento, eles começam a entrar nesse conflito de ele realmente só tá usando ela pra poder ganhar o benefício de fazer o primo dele sofrer, ou ele realmente tá com ela porque ele quer. Aí entra nesse conflito. O segundo livro, ele é o segundo livro da série, que é Tentação Sombria. Tentação Sombria vai falar sobre a história do tio do Klaus, que esse tio ele aparece, na verdade os dois personagens desse livro aparecem no primeiro, mas a nossa mocinha ela aparece só de relance. Já o tio do Klaus ele aparece com mais frequência. Então, o tio do Klaus é o Vladimir e a nossa mocinha é a Cristal. O que é que acontece? A Cristal, quando ela é mais nova, quando ela tá tipo 17, 16 anos, coisas assim, a família dela decide que quer fazer com que ela fique com um desses caras que é da espécie do Vladimir, pra poder tipo, favorecer a família dela, ter esse dinheiro, ganhar um dinheiro em troca e tal, ganhar conhecimento, ganhar poder em troca desse relacionamento. E levam ela para um jantar que vai ter com algumas pessoas dessa espécie, só que ela não sabia o plano. Ela não sabia de nada. E os pais dela fazem com que ela saia com esse cara, mas esse cara só queria usar ela, só queria abusar dela e faz com que ela entre como se fosse um parque, tipo, uma floresta, vamos dizer assim. E ele tenta abusar dela, sendo que o Vladimir aparece e arranca o braço do cara, assim, tudo tranquilo, tudo certo. E nisso, ela começa a ficar meio que ela vira stalker do Vladimir, pra falar a verdade. Ela vê nele uma chance dela fugir da família dela. Porém, acaba que ele também se irrita com essa presença dela o tempo todo, dessa questão dela virar stalker dele, e manda ela para outro país. Ele custeia todos os negócios, tipo, todos os custos da viagem, faculdade, o que fosse danado que ela fosse fazer em outro país. Ele iria custear, porém, com que ela fosse para longe. Aí ela vai para Paris. Lá ela conhece mais sobre a cultura da espécie dele, ela estuda, ela vira médica pra, tipo, especializada na espécie dele em específico pra poder ajudar, porque ela tinha, tipo, nos anos que ela passou fora, ela passou com isso na cabeça de que ela tinha que ajudar ele de alguma forma. Dito isso, ela volta porque o Vladimir tá passando por uma situação que é como se fosse um cio tardio. Ele perdeu a esposa, então não tem com quem ele possa ter, tipo, ele não tem uma parceira, então não tem com quem ele possa passar por esse cio tardio, que aí seria como se fosse uma menopausa, seria tipo o último cio dele, algo desse gênero. E então eles pedem para um médico vir, sendo que esse médico era professor da Cristal e ele não pode vir, então ele manda a Cristal vir. Quando o Vladimir descobre que é a Cristal, ele entra em surto. Porém, só o cheiro da Cristal faz com que ele fique de boas, fique tranquilo. Aí eles fazem um acordo pra, tipo, ela aprender mais sobre a cultura dele, tipo, as raízes e etc. Pra medicina e ela fica com ele pra, tipo, ajudar ele no cio. Sendo que as coisas vão acontecendo, tipo, muito específico que, tipo, ele quer, mas ele não quer ficar com ela. E ao mesmo tempo, ele queria que ela ficasse com o filho, não, o filho dele que tinha um crush nela. Sendo que aí começa essa bagunça de sentimentos que ele não sabe o que fazer.
que ele não quer ficar com ela, porém ele precisa por causa do Sil. Até tem uma cena bem bonitinha que ela tá tendo meio que uma crise de pânico e ela entra dentro do guarda-roupa no meio da chuva, porque ela não gosta da chuva e ela entra e, tipo, ele vai lá ficar junto com ela, bem bonitinho. Porém, é isso. Fica nesse clima, tipo, caótico do que vai acontecer na relação deles dois, mas eu não achei tão bom quanto o primeiro. Talvez por ter sido, tipo, o primeiro que me apresentou ao universo, que me deu detalhes sobre a raça deles, me deixou mais entusiasmada. Porém, o segundo eu achei meio que, tipo, tirando uma parte que ele é um elfo demoníaco da raça estranha, parecia um romance clichê muito normal, muito basicão. E eu, tipo, não gostei tanto. Aí, a gente vai pro próximo livro, que inclusive ele, vamos dizer assim, ele é um pouco mais normal, porque ele é de lobisomem, que é o Reivindicada por Remo, que até então eu acho que só tem o primeiro livro, que é da Samila. Já falei sobre ela por aqui também em algum lido do mês, que é o que acontece. A garota, nossa mocinha, a Claire, ela tem... Com ela tem não. Ela é órfã, sendo que ela é uma loba. Nisso, ela tá com uma família que são parentes dela, mas eles não são muito afetuosos, eles não gostam muito dela, vamos dizer assim. Só o tio dela é o quê? É de boas, o resto é um bando de arrombadinho. Dito isso, vai rolar um festival, e ali, tipo, que rola pra... Como é que eu posso explicar? É um festival da luxúria, e faz com que os hormônios do lobo, eles ficam mais agitados pra fazer certas coisas. Pra quem leu, Acotar. É como se fosse aquele festival que tem que o Tanlin tem que ter uma parceira e tal, pra passar o bagulho lá pra ter a semente da primavera. Então, é basicamente isso. Sendo que de lobisomens. Aí, ela tem uma melhor amiga que quer que ela vá pra esse festival. Porém, no meio de tudo isso, também tá acontecendo pequenas invasões, pequenas encrencas na fronteira do território da alcateia deles. Então, o Alpha, ele tá mais próximo por ali. E ele vai nesse festival para poder fazer toda a tradição, a cultura deles e tal. Ele então tem que estar nesse festival. E ele normalmente tá no cio durante o festival. E o que acontece? Ela vai estar lá, ele vai estar lá, muita coisa vai acontecer. Do nada ela está com ele. Do nada o lobo grita e ele é o parceiro dela e ela é a parceira dele e, tipo, vive pra isso. Porém, tem um detalhe muito específico. Ele, quando era mais novo, a mãe dele era uma ômega. E ômega podem ter mais de um parceiro. Não necessariamente, tipo, é aquele pro resto da vida. Ela pode, durante a vida dela, encontrar outro alfa e ter outro parceiro. O que aconteceu com o nosso alfa? A mãe dele era uma ômega e ela se apaixonou por outro cara, tipo, teve outro parceiro que deu uma criança, virou, né? O fruto foi uma criança. E quando a Claire aparece na vida dele, o irmão do alfa também acaba se tornando parceiro dela. Assim que o Alpha descobre que ele é o parceiro da Claire, o irmão dele também vira parceiro dela. Aí ela meio que assume o lugar de Ômega, da nova geração. Então, o Remo, ele fica, tipo, guardando ela, tipo, sem deixar com que ela vá pra outros lugares, outras coisas, pra que ela não seja sequestrada pelo irmão dele, porque o irmão dele foi expulso da Alcateia. Acaba que no finalzinho ali, puf, cadê a Claire? Sumiu, pois é, foi sequestrada. Por quem? Não sabemos, né? Não sabemos. E aí vai ter que esperar o segundo livro, que não sei quando lança, porque eu li esse, eu descobri esse, acho que tipo, 2 dias depois que lançou. Aí eu já li e tal. Mas ele é muito a cara de livro do Wattpad. Aquelas fanfics que tem, ou senão aquele livro de lobisomem que é de aplicativo pago. Vocês já viram que tem o Galateia, alguma coisa assim, que passa, tipo, na rede vizinha lá tem uns anúncios. É bem história desse gênero. Eu não gostei muito, eu dei 2 estrelas, mas eu achei divertido, porque é
muita bagunça, tudo acontece ao mesmo tempo. O último livro também é da Samila, que eu já falei aqui, que é A Rainha dos Nagarianos. Esse livro eu já li, tipo, eu li ele em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Mas eu já falei aqui também sobre, em algum livro do mês. Então, o que acontece? A gente tem a Lucy, ela é uma humana, e a Terra tá passando por um momento bem conturbado, que as coisas estão entrando em escassez. Então a gente precisa de uma ajuda de aliens, de outros planetas, para conseguir manter a Terra funcionando para os humanos que vão ficar na Terra. Dito isso, a gente acaba tendo o Zaron. Ele é o comandante, vamos dizer presidente, que é mais fácil, de outro planeta. E esse outro planeta fez um acordo com a Terra para levar mulheres da Terra para lá, porque lá eles passam por um período em que as mulheres dele, da raça deles, não conseguem engravidar. E o ser que mais apresenta fisionomia e biologia parecida, que possa ter filhos dele, é humano. Então, fizeram acordo de que eles iriam fornecer tudo que a Terra precisasse. Em troca, a Terra teria que mandar mulheres para lá. E a Lucy, ela é uma das mulheres que vamos dizer assim, que faz parte de um negócio que é meio que terrorismo da época, que ela não quer ir e ela faz a bagunça, a revolta, ela destrói tudo pra não poder ir pra lá, mas ela acaba sendo pega pela polícia, pelo exército da Terra e ela é enviada pra lá pra ficar com o Zaron. Que ideia de jirico, venhamos e convenhamos, que ideia de jirico. Tu vai pegar a pessoa que é totalmente contra, que causa rebeliões, revoltas na Terra, pra não ir pra lá e manda pra casar com o presidente do país. Do país não, do planeta. Qual a lógica? Não tem lógica, mas acontece. Aí ela vai pra lá e tal, e começa a conhecer a cultura, sendo que tudo lá é totalmente diferente. E as mulheres desse planeta têm preconceito com as humanas e as humanas não gostam dela também. Rola esse preconceito porque são culturas extremamente diferentes e eles também são humanoides. Então, tipo, não é totalmente humano, também não é totalmente alien. Vamos dizer assim. Mas acaba tendo esse acordo, ele fica lá, aí, tipo, ele aceita ela como parceira. E tem um negócio de quando eles se afastam, ou se um deles morrer, o outro morre junto. E então, pessoas do planeta que são contra essa união tentam matar ela ou tentam matar ele pra poder acabar com os dois e pegarem o planeta pra eles e tal. Mas é isso. É um monster romance. Então, esse eu achei divertido. Esse daí eu gostei de ler. Não dei muitas estrelas, eu acho que dei 3, 4 estrelas, mas ele é um livro divertido de ler. Ele é uma leitura rápida, eu acho que ele tem poucas páginas, umas 200 e poucas, se eu não me engano. Então é super tranquilo de ler. E todos os livros que eu citei aqui são para maiores de 18 anos. Então, não vão ler se você for maior de 18. Não, se você for menor de 18, não leia. Não tem pra que isso, não tem pra que você pegar trauma. Então, não leia. Tá deixado o aviso. E também os gatilhos de cada livro ficam nos livros, nas notas das autoras. Então, como eu falo isso sempre, quando for começar a ler um livro, leia a nota da autora, porque lá vai estar todas as informações e os gatilhos, as coisas que talvez vão desencadear crises em você. Então, preste atenção direitinho para poder ler o livro de boas e ter uma experiência boa. E dito isso, esses foram livros que são Monster Romance, que já passou pela minha vida até então, né? Porque vai que tem mais depois. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, comentem alguns outros livros de Monster Romance. Compartilhem para poder aumentar nossa comunidade dos surtos. E é isso.